Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo, a nossa unidade 4, tema 2, operações com matrizes. É importante que antes que vocês vejam esse vídeo, vocês tenham visto a parte 1 desse tema 2, das operações com matrizes, da qual a gente falou sobre como se comportam as matrizes, a gente viu a adição e subtração de matrizes, vimos as aplicações, resolvemos alguns exercícios, vimos também no finalzinho da aula a linguagem da matriz, tipo A1, B1, direitinho. Na matéria de hoje, aliás, na aula de hoje, vamos ver o quê? Vamos ver que na construção de uma matriz, ela pode seguir uma determinada fórmula, É o que a gente vai ver agora, ó. Acompanha aí no slide, ó. Formando uma matriz de ordem m vezes n. Os elementos de uma matriz podem ser definidos por meio de uma função, chamada lei de formação da matriz, que pode ser definida por meio de fórmulas determinadas pelo endereço, ou seja, pela posição da linha e da coluna. Como assim? Quando a gente monta uma fórmula, sempre tem uma variável, que pode obter qualquer valor. Por exemplo, y é igual a 2x, ou seja, o valor de y está dependendo de x. No caso da matriz, essa equação que define, essa função que define a matriz, cada elemento da matriz, ela pode ser representada pela sua posição em relação às linhas e às colunas. Observem aí, vamos continuar. Considere a matriz M de ordem 2 vezes 3, isto é, possui 2 linhas e 3 colunas. Seus elementos são determinados pela fórmula MIJ igual a 2I elevado a 2 menos 3J. Ou seja, o que é isso que a gente acabou de ver? Isso é a fórmula que determina cada elemento dessa matriz 2 por 3, certo? Sei que está parecendo um pouco complicado, mas a gente vai resolver essa matriz, esse exemplo, passo a passo, para que vocês possam compreender melhor, certo? Para isso, nós vamos para a luz agora. Bem, pessoal, então vamos resolver esse exemplo aí, Como eu havia falado anteriormente, uma matriz ela pode ser determinada por meio de uma função, de uma fórmula. Que função ou fórmula é essa? Essa daqui, ó. Certo? Quem é esse I e quem é esse J? Esse I, pessoal, representa a posição da linha, A gente já viu isso anteriormente, por isso que é importante olhar as aulas anteriores. A aula do tema 1 e do tema 2. Quem é o I? O I é o meu valor da minha linha, é a primeira linha, certo? Então, minha primeira linha, o I aqui é 1, ó. O I aqui é 1, o I aqui também é 1, certo? Já nesse daqui, ó, o I já é 2, por quê? Porque está na segunda linha, certo? E o J é a posição do elemento com relação à coluna. No caso, ó, essa é a primeira coluna, percebam, ó, que o J é 1, o J também é 1, porque ele permanece na primeira coluna. Já quando eu mudo de coluna, passo para a segunda coluna, o que acontece? Ó? Meu J modifica, Fica J vai ser igual a 2. Por quê? Porque está na segunda coluna. Ó. Do mesmo jeito aqui, ó, na linha de baixo. O J continua sendo 2, certo? Então, ó, ele pediu para a gente definir essa matriz 2 por 3. Ó. Por que 2 por 3? 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Ó. Vamos descobrir quem é o elemento M11. M11. Como é que a gente sabe? Substitui os valores na fórmula. Ó. I é 1 e J também é 1. Ó. Então, ele diz que M11 é igual a 2 vezes I. Quanto é que vale o meu I? 1. Ó. Elevado a 2 menos... Quanto é que vale o meu J? 1 também, ó. Então fica 3 vezes 1. Meu M11 vai ser 2 vezes 1 elevado ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 1, 3.
2 menos 3 menos 1. Certo? Tranquilo, né? Vamos resolver mais para vocês pegarem a prática. Ó. Vamos descobrir agora quem é o M12. Vou fazer do mesmo jeito. Ó. Utiliza a fórmula. 2 vezes, quem é o M12? 2 vezes I ao quadrado, quem é I? 1. V menos 3 vezes J. Quem é J? 2, né? Agora, ó. E faço a conta normal. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 2, 6. Isso aqui é igual a menos 4. Certo? O meu M11, menos 1. O meu M12, menos 4. E assim eu faço para todos eles. Ó. Vamos fazer o outro. Vamos fazer agora... Fiz o M11 e o M12. Ó. Vamos fazer o M21. O M21. Aliás, pessoal, ó, a gente pode encontrar o M13, né? Deixa eu só pôr a resposta logo aqui na ordem. O M13 vai ser quem? O M13 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, vai dar 2. 2 menos 3 vezes 3, 9. Então vai ficar menos 7. Só para colocar a resposta para a gente seguir a ordem. Ó. Vamos fazer agora o M21. O meu M21, ó, como é que vai ficar? Percebam, pessoal, que agora o meu I, ó, deixou de ser 1. Ó. Meu I agora vale quanto? 2. Ó. Então vai ficar 2 vezes I, que é o valor de I, 2. Ó, ao quadrado, menos 3 vezes J. Quem é J agora? 1. Isso é igual a 2 vezes 2 elevado a 2, 4. 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes 1, 3. Então, 8 menos 3, 5. Vamos agora ver o M23. Ó. Não, M22, seguindo a sequência. M22. Quem seria? Ó, 2 vezes. Quanto é que vale meu I? Meu I vale 2, ó, que é esse primeiro valor. Quanto é que vale meu J? Meu J vale 2 também, ó. Então, no caso, vai ficar o mesmo valor aqui, né? Ó, 2 vezes 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8. Menos 3 vezes 2 é 6, né? Então, 8 menos 6, 2. Para completar, vamos fazer o M23. Ó. M23 é igual a 2 vezes... Quem é o meu I? 2. Quem é meu J? 3. Ó. Então, fica 3 vezes 3. Ó. Isso é igual a 2 vezes 4, 8. Menos 9. Ó. Isso é igual a menos 1. Pronto, ó. Eu já encontrei todos os 6 valores, né? Então, quem é que vai ser o meu M? Que é o que ele me pediu inicialmente. M é igual a menos 1, menos 4. Em cima, ó, menos 1, M11. Menos 1, M12. Menos 4. O outro, M13, menos 7. M21. M21, 5, ó, 2 e menos 1. Pronto. E assim eu defino minha matriz por meio de uma fórmula, por meio de uma função. Certo? Bem tranquilo. Só é se lembrar que o I é o valor da linha, né, que representa a linha, e o J é o valor que representa a coluna. E substitui na fórmula. Certo? Então, só observar para não inverter os números, né? Só isso. Bem, pessoal, como vocês podem ver aí no material de vocês e no próximo slide, ele dá outro exemplo de como calcular, de como achar uma matriz por meio de uma fórmula, né? Como a gente acabou de fazer. Porém, vamos logo passar para o exercício, porque eles são muito semelhantes, né? Eles resolvem de forma muito prática. Olha, o primeiro exercício aí é sobre, do slide, que está presente no material de vocês também, é sobre soma, subtração, né, de matrizes. Essa questão aí, a gente já resolveu várias questões dessas no tema de número 1.
certo? Então, se você ainda tem dúvida de como faz soma e subtração de matrizes, voltem e assistam o tema 1, certo? Então, vamos focar agora apenas nessa parte da matriz, de construir a matriz por meio de uma fórmula, certo? Então, vamos agora para o segundo exercício. Uma matriz em que o número de linha é igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada. Determine os elementos de cada matriz de acordo com a fórmula, né? Então, no item A, ele diz o seguinte, A é do tipo 2 por 2, determinado pela fórmula AIJ igual a I vezes J. Então, vamos lá, ele quer que a gente determine uma matriz, uma matriz A. Que tipo é essa matriz que ele falou aí pra gente? Do tipo 2 por 2. E qual é a fórmula que ele definiu? A fórmula é A, I, J, J é igual a I mais J. Aliás, I vezes o J. Certo? Então, vamos lá. Quem é o primeiro elemento aqui, A gente já sabe. Aqui é fácil, é o elemento A1, 1. Por quê? Primeira linha, primeira coluna. E aqui vai ser qual elemento? A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Esse outro elemento vai ser o A2, 1 e o A2, 2. Por quê? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. A2, 2. Pronto. Essa matriz que ele quer que a gente construa a partir dessa fórmula aqui, I vezes J. Então, vamos fazer isso, né? Então, quem é meu elemento A11? A11, pessoal, é igual a I vezes J. Quem é meu I? 1. Quem é meu J? 1. Isso aqui vai dar igual a 1, certo? O A12, Quem é meu I? I vezes J. Quem é meu I? 1. Vezes 2, 2. A2. O A21, quem é meu I? 2. Quem é meu J? 1. 2 vezes 1, 2. Vamos agora para o segundo, A2, 2. Quem é meu I? 2. Quem é meu J? 2 também. 2 vezes 2, 4. Certo? Bem fácil de fazer, né? Então, a gente pega esses valores, façam com calma, vão substituindo aqui na fórmula, vai depender de como vai estar a fórmula, e depois você vai montar a matriz, Matriz A11, vale 1, A12, 2, A22, 2, e A21 vale 2, e A22 é 4. Pronto. Bem simples, né? Então, vejam a matriz 2 por 2, coloquem os elementos direitinho, né? A11, A12, A13, A14, dependendo de como ele diga que é a matriz, certo? Então, vocês botam ele direitinho aqui, os elementos dentro que representam, para quê? Para a gente poder substituir eles na fórmula. Aqui é o I, aqui é o J, aqui é o I, aqui é o J, aqui é o I, aqui é o J. E assim sucessivamente, certo? Bem, pessoal, no item B, ele diz o seguinte, é semelhante ao item A, né, da questão 2, Ele pede para a gente montar uma matriz B do tipo 3 por 3, determinada pela fórmula B e J, I mais J. Como assim? Vamos lá, Ele quer uma matriz B, né? Do tipo 3 vezes 3, ou seja, 3 linhas. Então, coloca logo a linha aqui, B1, 1, B2, 1, B3, 1. Pronto. E 3 colunas, 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Que vai ser B12, B13, B22, B23, B32, B33. Pronto, o primeiro passo que eu faço é isso. Verifico como é a estrutura que ele me pediu da coluna, né, a ordem, que é 3 por 3. Ao lado escrevo a fórmula,
aliás, A não, né? B, I, J é igual a I mais J. Agora ficou fácil, né? Vou fazer o quê? Identificar cada elemento, ó. Certo? B11, como é, ó. Vou fazer só esse primeiro aqui, essa primeira coluna pra gente, ó. O resto vai ficar mais fácil. B11, quem é? B11 é igual a I mais J. 1 mais 1, ó. Quem é o meu B21, ó? 21 é I mais J. 2 mais 1. Quem é meu B31? Opa, meu B31 é o meu I, que é 3, mais J, que é 1. Então isso vai ser 2, 3, 4. Certo? 2, 3, 4. Então, pessoal, percebam que nem sempre eu tenho que ficar fazendo B11, B21, B31. Aí B12, B22, B... Eu não preciso ficar fazendo sempre, ó. Notem a lógica que é, ó. É I mais J. Então, basta eu somar, ó. Quem é B11? Vou montar aqui, ó. Então, meu B vai ser igual a... Quem é meu B11? 1 mais 1, 2. B12, 1 mais 2, 3, ó. B13, 3 mais 1, 4. Aí, vou de novo, ó. B21, 2 mais 1, 3. B22, 2 mais 2, 4. B23, 2 mais 3, 5. B31, 3 mais 1, 4. B32, 3 mais 2, 5. B33, 3 mais 3, 6. Não necessariamente eu tenho que ficar fazendo um por um. Certo? A gente pode o quê? Notar a lógica e já ir montando a matriz. Certo? Por isso que é importante, ó, montar isso aqui direitinho, né? Saber quem é a linha, aliás, quem é a linha, ó, são esses números, os primeiros, e as colunas. Que a partir daí já fica fácil, né? Bem, pessoal, acabamos de ver como calcular, né? Aliás, como encontrar os valores de uma matriz por meio de uma fórmula, por meio de uma função. Agora vamos ver como multiplicar uma matriz por um algoritmo, certo? Algoritmo qualquer. Por exemplo, eu tenho uma matriz 3 por 3 vezes 4. Como é que eu faço isso? Certo? Ó. Então acompanha aí no slide. Ó. Seja uma matriz A e K um número real, a matriz E obtida pela multiplicação E igual a K vezes A é uma matriz do mesmo tipo, de tal modo que cada elemento de E é dado pela multiplicação de cada um dos elementos da matriz. A pelo número K. Ou seja, o mesmo que somar a matriz A, K vezes. O que é que ele quer dizer? Ó? Que uma matriz A, ó, ele deu essa matriz para a gente, né? Ó. A é igual menos 2 e 3, menos 2 e 3, 1 raiz de 5, 0 e 1/2. 0 e 1/2. Ele falou que essa matriz aqui, ó, A vai ser multiplicado por um número K. K é igual a 4. Certo? O que é que ele quer dizer? Que a matriz, ao ser multiplicada por um algoritmo, um número, eu vou multiplicar A vezes K. Ele falou desse jeito. Ó. E, que é o resultado, é igual a vezes K. Ou K vezes A, é a mesma coisa. Permanece da mesma ordem, da mesma maneira. Como assim? Essa matriz é de que tipo? É do tipo 3 por 2. Aliás, isso, 3 por 2. Ó. Percebam, pessoal, quando eu fizer a multiplicação do algoritmo, do número, pela matriz, a matriz permanecerá, da mesma ordem, 3 por 2. Ela não vai modificar, certo? Então vamos lá encontrar o E. Ó. Como é que eu faço o E? É bem simples, pessoal. Ó. Basta multiplicar o K vezes A. Ó. Quanto é o K? 4. Então aqui vai ficar 4 vezes menos 2. Depois, 4 vezes 3. Depois, 4 vezes 1. 4 raiz de 5.
4 vezes 0 e 4 vezes 1 meio. Bem simples, né? Então, realizando os cálculos, teremos essa matriz aqui, ó. 2 vezes 4, 8, menos 8. 4 vezes 3, 6, 12. 4 vezes 1, 4. 4 raiz de 5. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1 meio vai dar 4, multiplica 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, pessoal, a multiplicação de matrizes por um algoritmo é muito fácil, é muito simples. Só é multiplicar cada algoritmo, né, ó, pelo valor. E perceber o quê? Que quando eu faço essa multiplicação, a ordem, a forma da matriz não se modifica, permanece a mesma. Eu multipliquei 4 por a matriz A, multipliquei. Antes ela era o quê? 3 por 2. No final ela continuou sendo 3 por 2. Certo? Então agora ó, é muito prático fazer essas questões. Vamos resolver um exercício, né? Bem, pessoal, no primeiro exercício aí de vocês relacionado à multiplicação de algoritmo com matriz, ele fala o seguinte na primeira questão. Sejam as matrizes A e B, calcule 2 vezes A. Fica fácil, né? 2 vezes A, como é que eu vou fazer? Só é multiplicar cada elemento da matriz por 2. Ó. Fica muito fácil. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 2 vezes 6, 12. Bem simples, né, pessoal? Só multiplicar o elemento que está fora por cada elemento da matriz. Certo? Multiplica o algoritmo que está fora por cada elemento da matriz. O item B, ó, como é que vai ficar? Do mesmo jeito. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, está aqui minha matriz. Certo? No item C, ó, ele pede o seguinte. Calcule 2A mais 3 vezes B, né? Isso, 3 vezes B. Eu preciso, pessoal, ó, notem que eu já fiz 2A. Eu já fiz 3B. Eu preciso fazer essa multiplicação de novo? Não. Basta eu fazer agora simplesmente uma soma de matriz que a gente já viu anteriormente, né? Então vamos fazer aqui rapidinho, ó. Quem é 2A? É essa matriz. Quem é 3B? Essa matriz. Então vamos lá, ó. Então fica essa matriz 2A, que é 6, 0, 10, 4, 6, 12, mais a outra matriz, que é a matriz 3B, que é 15, 6, 0, 6, 3, 6. Isso é uma soma. Aí fica simples, né? Agora, ó, pode parecer complicado e que tem muita conta, mas na verdade é muito básico, né? Só é mais trabalhoso, né? Não existe tanto raciocínio, mas trabalho mesmo, fazer continhas. Então, no caso, ó, como é que eu vou fazer aqui? 6 mais 15, isso aqui já é o resultado, é igual. 6 mais 15, 21. 21. 6 mais 0, 6. 10 mais 0, 10. 6 mais 4, 10. 3 mais 6, 9. 12 mais 6, 18. Pronto. O resultado do item C é 2A mais 3B é igual a essa matriz, certo? Então, quando vocês forem fazer matrizes, façam com calma e realizem as contas dessa maneira aqui, né? Ó, parte por parte, certo? Bem, pessoal, acabamos de ver multiplicação por um algoritmo, né? Agora vamos ver multiplicação de matrizes, ou seja, uma matriz multiplicando outra matriz, certo? Primeiro, para mim poder multiplicar uma matriz com outra matriz, a matriz A com a matriz B,
o número de linhas, aliás, o número de colunas de uma matriz tem que ser igual ao número de linha da outra matriz. Ou vice-versa, né? O número de linha de uma matriz tem que ser igual ao número de coluna da outra matriz. Como assim? Ó? Veio um exemplo aqui. Ó. A matriz A é do tipo 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. A matriz B é do tipo 3 por 1. Ó. Ou seja, o número de linhas é igual ao número de coluna. O número de coluna é igual ao número de linhas. Pronto. O primeiro requisito para que eu possa fazer uma multiplicação de matrizes é verificar se essas, aliás, se essas matrizes seguem essa propriedade, né? Se elas possuem o mesmo número de coluna e o mesmo número de linhas. Quando eu faço essa multiplicação, ó, isso vai me dar uma matriz do tipo C, do tipo 2 por 1. Ó. Como assim? 2 por 1. Tiro o que está se igualando, ó, fica uma matriz 2 por 1. Até circular aqui, ó. Fica uma matriz 2 por 1. Certo? Vamos lá. Então, primeiro passo, para verificação matriz, eu posso multiplicar uma matriz por outra, saber se o número de colunas de uma matriz é igual ao número de linhas da outra matriz, né? Da matriz A e da matriz B, ó. Certo? Então, eu fiz só esse exemplo aqui, ó, e montei os números, ó. A11, A12, A13, A21, A22, A23, certo? Só para representar os elementos dessa matriz aqui, ó, da matriz A. Quem são os elementos da matriz B? Essa daqui, ó. Então, perceba que eu estou multiplicando essa matriz por essa matriz aqui, ó, certo? E coloquei alguns valores aqui, ó, para a gente fazer as contas, ó. Então, como é que eu faço, ó? Para mim descobrir quem é C1, aliás, C11, como é que eu faço? Eu multiplico a linha 1 pela coluna 1, certo? E o C12, ó, multiplico a linha 2 pela coluna 2. Ó. Como assim? Vamos fazer aqui. Ó. Quem é que vai ser o resultado dessa multiplicação de matrizes? Ó? Vai ser 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Aí vamos agora, ó, saber quem é o C12. Ó. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Então, minha matriz vai ser igual a 4 mais 6, né? Vai ser 10. 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. Pronto. A multiplicação da minha matriz vai ser 10 e 12. Ó. Ela é do tipo 2, 1. Certo? Então, primeiro passo que a gente faz, verificar se o número de colunas de uma matriz é igual ao número de linha da matriz que eu estou multiplicando. Ó. Da matriz A da matriz B. Certo? Que tipo de matriz é que vai resultar? Vai resultar uma matriz 2, 1. Ó. Certo? 2, 1. Certo? Em seguida, o que a gente faz? Verificou? Tudo ok? Pronto. A gente coloca cada elemento aqui, ó, né, representando. Aqui foi só um exemplo. Multiplica, ó. Eu quero saber quem é C11. C11. Multiplico a linha 1 pela coluna 1, certo? Então foi o que eu fiz, ó. Multipliquei a linha 1, 1 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E agora eu multipliquei a linha 1, ó, pela coluna 2, certo? Então, vamos lá. Ó. Aliás, a linha 2 pela coluna 1. Então, por 6 mais 2 mais 4, certo? Fiz a soma normal e obtive esse resultado. Bem, pessoal, como nós acabamos de ver, a matriz, a multiplicação de matriz por matriz, ela possui alguns passos, né? Então, quando vocês passam a praticar, não vão se assustar com a quantidade de contas que a gente faz, certo? Tentem visualizar a lógica, como é feita essas questões. No caso, ó, vamos resolver agora
Tem mais exemplos aí no material de vocês, nos slides, certo? Mas vai explicar a mesma coisa que eu acabei de explicar. Vamos resolver agora, ó, o exercício de número 1, certo? No material de vocês, ó. Imagine que o gerente da oficina do Ferreira estabeleça uma tabela de preços pelos serviços realizados em cada setor, em função do tipo de veículo. Ó, pintura, funilaria, mecânica, né? Então vamos montar aqui a matriz, ó. Observem também no slide. A matriz M é igual a 120, 80, ó, 120, 80, 150, 250 e 200 e 300. Pronto. O que é que ele diz aí, ó? Que de automóveis, na pintura tem quanto? 120. Na funilaria de automóveis eu tenho 80. E na mecânica eu tenho 150 carros. Ó. Aqui é a quantidade de carros que tem na oficina do Ferreira. Certo? De automóveis, na pintura, 120. Na funilaria, 80. E na mecânica, 150. Aqui embaixo é o número de caminhões. Tem quantos caminhões na pintura? 200. Na funilaria, 300. Na mecânica, 250. Certo? Ele só mostrou essa matriz aí, ó. Aliás, é a matriz que representa essa tabela aí de cima. Então, vamos lá, ó. Suponha que em certo dia da semana a oficina tenha 3 automóveis e 5 caminhões para fazer os 3 tipos de serviço: pintura, funilaria e mecânica. Pode-se então associar a matriz N igual a N é igual a 3 e 5. Ó. 3 e 5. Isso. O produto das matrizes N vezes M é igual a P. Dá os preços finais que cada seção deve arrecadar. Calcule-os. Né? Automóveis. Pronto. Então aqui, pessoal, me enganei. Ó. Não é o número de casas, isso aqui é o preço, o valor. Do automóvel para a pintura, quanto é? R$120. Do caminhão, 200. Na funilaria, R$80. Cada automóvel gasta R$80. E cada caminhão, 300. Aqui é a quantidade de carros que existem naquele determinado dia. Né? Ou seja, ele diz o quê? Que tem 3 automóveis e 5 caminhões. Ó. Certo? Representado por N. Aí ele quer saber quanto cada parte lucrou naquele dia, né? Quanto cada parte lucrou. Por exemplo, quanto foi lucrado na parte de pintura, de funilaria, de mecânica? Quanto foi arrecadado, né? Lucrado não, arrecadado. Então, no caso, ó, eu tenho que fazer M vezes N, ou N vezes M, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Ó. Que tipo de matriz é essa? Vamos ver se pode primeiro, né? Essa matriz é do tipo 2×3. 2 linhas e 3 colunas. E essa matriz é de que tipo? Uma linha e 2 colunas. Né? O que ele quer? Que eu faça P, que é a quantidade de dinheiro arrecadado naquele dia, se tiver 3 carros e 5 caminhões, é igual a N vezes M. Quem é N? N é 1 vezes 2 vezes M. Quem é M? 2 vezes 3. P vai ser igual. Vamos ver se pode. Ó. Lembrem-se daquela fórmula lá. Aliás, daquela propriedade lá. Para mim multiplicar, eu tenho que uma das minhas matrizes tem que ter o mesmo número de coluna e o mesmo número de linhas. Ó. As matrizes que estão se multiplicando. Ó. Tem o mesmo de coluna, aliás, tem o mesmo número de coluna e o mesmo número de linhas? Coincidem, porque o N tem 2 colunas e o M tem 2 linhas, certo? Então, o resultado dessas 2 matrizes vai ser P, vai ser do tipo 1×3.
certo? Ou seja, vai ter uma linha e 3 colunas. Vamos realizar esse cálculo. Ó, o primeiro é quem? N. Então vamos lá. 3 por 5. Opa. 3 e 5. Multiplicando 120, 80, 150, 300, 200, 250. Então, esse meu P aqui, pessoal, vai ser de que tipo? Se ele vai ter uma linha, ó. Então ela vai ter essa estrutura aqui, não vai? Ó? O resultado. Opa. Vai ser P11, P12, P13. Por quê? Porque aqui, pessoal, ó, é uma linha e 3 colunas. Ó. Certo? Então, minha resposta tem que ter essa estrutura. Então, vamos lá. Ó. Quem é meu P11? Multiplico a primeira linha pela primeira coluna. Primeira linha pela segunda coluna. Primeira linha pela terceira coluna. Ó. Só é seguir essa lógica aqui, né? Então, vamos lá. Ó. Quem é que vai ser o meu primeiro? Ó? Primeira linha, primeira coluna. Então, fica 3 vezes 120 mais 5 vezes 300. Depois, primeira linha, segunda coluna. Só é seguir, ó. O próprio número aqui, quando a gente identifica os elementos, já fica mais fácil, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então, vamos lá, ó. Primeira linha, segunda coluna. Vamos lá. 3. Aliás, esse aqui vai ser meu elemento P11. Quem é meu elemento P12? Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 80 mais 5 vezes 200. Meu P13. Primeira linha, 3 vezes 150 vezes a segunda coluna. Ó. Primeira linha, aliás, primeira linha vezes a terceira coluna. Então, fica 3 vezes 150 mais 5 vezes 250. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 120, 3 vezes 12, vai dar quanto? 36, né? Acrescento 0. Mais 5 vezes 3, 15. E acrescento os 3 zeros, né? Esse de baixo, ó, 3 vezes 8, 24. Acrescento um 0. Mais 5 vezes 200. 2 vezes 5, 10. Acrescento 2 zeros. 3 vezes 15 vai dar 45. Acrescento um 0. Mais 5 vezes 25, 125. Acrescento um 0. Então, temos esses resultados aqui, né? Ó, 360 mais 1.500. 240 mais 1.000, 450 mais 1.250. Então, realizando a primeira conta, ó, 1.500 mais 360. Dá para fazer de cabeça? Quem conseguir fazer, pode fazer. Se não, vamos para a conta tradicional. Ó, 1.500 mais 360. Põe aqui embaixo. Ó. 0 com 0, 0. 0 mais 6, 6. 5 mais 3, 7. Aliás, 8. Certo? Dá 1.860, ó, o primeiro. Certo? Vamos ver se a gente fez certo. 3 vezes 120. 5 vezes 300. Isso. Dá 1.500. 3 vezes 12 dá 36. 360. Mais 3 vezes 5, 15. Acrescenta os 2 zeros. 1.860. Certo? Bem, pessoal, ó, eu acabei invertendo aqui a ordem, ó. Aqui, na realidade, eu inverti só a ordem, né? Aqui é 200 e aqui é 300, ó. Então, vamos inverter, ó. Onde tiver 300, eu vou pôr 200 para inverter a ordem. E onde tiver 300, eu ponho 200.
Ou, isso, onde tiver 200 eu ponho 300. Pronto. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, vai ficar 360 mais 2 vezes 5, 10. Ó. Então, aqui fica 10. Então, vai ficar 1.000 mais 360. Então, vai dar 1.360. Ó. Certo? E agora, ó, modifiquei aqui? Modifiquei. Então, 3 vezes 5, 15. Ó. E acrescento os dois zeros. Pronto, vamos realizar essa conta. Ó. Dá 1.500 mais 240. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 4 dá 4. 5 mais 2, 7. Dá 1. 1.740. Aqui fica normal, né? 450 mais 1.250. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. 450. Não, 1.250 mais 450. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7. 1.700. Pronto. Certo? Então, no caso aqui, pessoal, ó, eu já identifiquei quem é P1, P12, P13. Certo? Então, a minha multiplicação, ou seja, esse meu P1 por 3, quem é? Vai ser justamente essa matriz aqui, ó. Só pegar os valores, ó. Quem é P11? 1.360. Quem é P12? 1.740. Quem é P13? 1.700. 1.700. Pronto. Então, pessoal, recapitulando aqui, ó. No caso, ó, temos que verificar o quê? Se as matrizes possuem a mesma quantidade de colunas da primeira matriz e a mesma quantidade de linha da segunda matriz, para que eu possa resolver o cálculo. Depois, vejo que tipo de matriz é que a multiplicação vai nos dar. Por exemplo, a multiplicação de n vezes n. Que tipo de matriz vai resultar? No tipo de matriz 1 por 3. Ó. Certo? Ó. 1 por 3. Ó. Então, coloco os valores. Ó. Tem uma linha e 3 colunas. Então, vai ser P11, P12 e P13. Certo? Pronto. Aí eu monto a minha multiplicação. Ó. N, a matriz N, vezes a matriz M. Então, depois que eu monto aqui, ó, meus elementos, fica fácil. Por quê? Primeira linha, primeira coluna. Multiplicação, né? Primeira linha, primeira coluna. Quem é o P12? É a multiplicação da primeira linha, segunda coluna. Quem é meu P13? Primeira linha e terceira coluna, certo? E a gente faz as contas, né? Normal. Então, ó, 3 vezes 120 mais 5 vezes 200. 3 vezes 80, 5 mais 5 vezes 300. 3 vezes 150 mais 5 vezes 250. E assim a gente encontra todos os valores. Como eu falei para vocês anteriormente, pode estar parecendo que é muita conta, mas não é, certo? Só tem duas lógicas aqui, pessoal. Primeiro é encontrar, ver se as matrizes podem ser multiplicadas. Se forem multiplicadas, pega o primeiro termo e o último. Ó. Vai resultar em uma matriz 1 por 3. Identifiquei os elementos do resultado da matriz, ó. Pronto, já me deu a resposta. Vou fazer primeira linha vezes primeira coluna, primeira linha vezes segunda coluna, primeira linha vezes terceira coluna, certo? E assim sucessivamente.